Fala, meu povo, professor Tiago de volta aí para a gente aprender um pouquinho mais sobre a função arred, tá bom? Função aqui muito interessante do Microsoft Excel, tá bom? A função arred, galera, é uma função que serve para realizar o arredondamento. Você já consegue notar isso aqui, ó. Olha aqui, ó, diretamente aqui no conceito que a Microsoft disponibiliza. Tá certo? Em seu site, ela diz que a função arred serve para arredondar ou fazer ou realizar o arredondamento de um número, né, para um número específico de dígito. Cuidado com isso aqui, tá? O que é que a gente já tira aqui de ensinamento com esses dois detalhes? O ensinamento que a gente tira é que a função arred, ela possui dois argumentos, tá? Ela possui dois, eu vou deixar arg aqui como uma simplificação do nome argumento. Ela possui dois argumentos. O primeiro argumento é um número, tá certo? O segundo argumento é o dígito. Calma que já eu te mostro, tá? Bom, mas você precisa saber que no próprio site da Microsoft ela disponibiliza um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, eu vou utilizar o exemplo da Microsoft aqui. Olha o que ela diz. Olha só, por exemplo, se a célula 1 contiver o número, né, 23,7825, e você quiser arredondar esse valor para duas casas decimais, poderá usar a seguinte fórmula: igual a arred A1 ponto e vírgula 2. Bora lá, pontuar aqui todos os detalhes. Primeira coisa, que os argumentos eles são separados por ponto e vírgula. No site da Microsoft você encontra os argumentos separados por vírgula. Lá consta o padrão americano e não brasileiro. Em nossas provas de concursos é cobrado a versão português brasileira, tá certo? Outro detalhe que você deve saber é que os dois argumentos aí da função arred são obrigatórios e eu vou explicar para você já já sobre esses dígitos aqui, ó, que podem ser positivos ou negativos, positivos ou negativos. Se você notar deste exemplo que foi passado, o resultado da função vai ser 23,78. Eu já vou explicar o resultado, o porquê que deu 23,78, beleza? Mas antes disso, vamos avançar bem aqui para você conhecer a estrutura da função arred. Olha só, ela tem aqui, ó, um número, tá certo? Que é, ó, obrigatório, ou seja, é o número que você deseja realizar o arredondamento, ou para mais ou para menos, a depender do número do dígito, tá certo? Olha aqui, que também é o que? Obrigatório. Olha o que diz o texto da Microsoft. O número de dígitos para o qual você deseja arredondar o argumento número. Beleza, então observe que os dois argumentos são obrigatórios. Olha só, aqui é o argumento 1 e aqui é o argumento 2. Ambos aqui são separados por ponto e vírgula, tá certo? Os dois são obrigatórios, tá? Só um detalhe para você que já está aqui assistindo esse vídeo. Olha só, a função truncar, ela também possui ali dois argumentos, tá certo? Só que o primeiro argumento é que é obrigatório, o segundo é opcional. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, conclua ele para você aprender, assista mais vezes, depois volta lá no vídeo de truncar, no vídeo da função truncar, assista ela, tá certo? Tire suas dúvidas para que você não possa mais perder nenhuma questão em prova. Beleza? Combinado assim? Então, entendi. Bom, explicada essa parte, você precisa saber um outro detalhe. Quando é que eu sei o dígito? Como é que eu identifico um dígito aí? Quando esse dígito aparecer, se ele é positivo, se ele é negativo, ele faz referência a qual número? Olha só, eu estou mostrando aqui para você o eixo X e o eixo Y e o eixo X da matemática. E eu vou demonstrar aqui para você o número que a Microsoft disponibilizou e eu coloquei aqui no slide para vocês. Ele colocou o número 23, não foi isso? Deixa eu voltar aqui para pegar o número, olha só. Ele botou o número 23,7825. Vamos lá. 23,7825. A vírgula fica aqui no lugar do zero, beleza? Preste atenção, um detalhe aqui que você não pode esquecer, os detalhes. À direita fica os números
positivos, ou os dígitos, tá? Positivos. Pronto. À esquerda, olha aqui, à esquerda fica os números negativos, tá? Vou botar aqui, negativos, os números negativos. Beleza, então você está me dizendo o que, professor? Eu estou dizendo para você, meu querido aluno, que, por exemplo, digamos que nós temos aqui, ó, olha só, vou botar aqui o número 23,7825 e vou dizer que esse conteúdo aqui está em A1, tá bom? Vou usar aqui, ó, igual a head, olha só, a head, vou passar A1, vou botar ponto e vírgula e vou botar o dígito 0. A primeira coisa que você deve saber é que se você colocar o 0, tá certo? Eu vou já mostrar para vocês o que a própria Microsoft diz isso. Se você colocar o 0, é o mesmo que você estiver fazendo referência aqui à vírgula, a vírgula que eu mostrei aqui para vocês. Beleza? Professor, se eu colocar bem aqui, ó, estou tirando o número 0 e vou colocar o número 1. Eu estou me referindo a qual número aqui? E você está, ó, quando você coloca o número 1, você está se referindo ao primeiro dígito, que é o 7, após a vírgula, quer dizer do lado direito da vírgula, ou seja, esse camarada aqui, beleza? Professor, então se eu botar o 2 significa o 8, se eu botar o 3 significa o 2, se eu botar o 4 significa o 5. Exatamente isso, beleza? Professor, entendi, mas digamos que eu não quero aqui isso que você botou, eu quero colocar aqui, por exemplo, menos 1, tá? Eu quero colocar aqui menos 1, ok? Menos 1. Beleza, professor, entendi agora o menos 1. Então, professor, o menos 1 no caso seria ali o primeiro número à esquerda, o número mais próximo da vírgula, tá certo? O mais próximo da vírgula, que nesse caso aqui seria o 3 aqui que você tá vendo, ó. Beleza? Menos 1 significa o 3 aqui, ó. Beleza? Se fosse menos 2, seria esse 2 aqui. Entendeu agora como é que funciona para identificar o dígito? Beleza? Agora, já de posse desses conhecimentos, nós vamos entrar em um detalhe interessante aqui. Olha só, eu coloquei o número aqui e vou deixar exatamente como a gente vem trabalhando aqui. Olha só, esse número aqui é identificado pelo, vou botar aqui, pelo menos 2, esse aqui é pelo menos 1, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Não foi isso que a gente viu? Foi. Então, quando a gente... E imagine também que este número aqui ele está armazenado em A1. Aí agora nós vamos trabalhar a função aqui, ó. Igual a head. Olha aí, ó. A head A1, ponto e vírgula 2. Pronto. Não era isso que tinha lá? Era exatamente isso. Então, observe. O número 2, o dígito 2, na verdade, desculpa, o dígito 2... tá certo? Você já conhece comigo, tá certo? O dígito 2, deixa eu apagar isso aqui que eu acabei. Pronto. O dígito 2 representa o número 8, não é verdade? Como é que funciona o arredondamento? Do lado direito da vírgula, que é o que eu vou explicar agora, tá? Eu vou até deixar bem claro aqui, ó. O que eu estou explicando é o lado direito da vírgula, tá? Direito da vírgula. Beleza? Ok? Então, observe aí, ó. Imagina os detalhes aqui, ó. O 2 se refere ao 8. Todas as vezes que você se referir a um número, o que é que você vai fazer? Você vai consultar o número que está aqui ao lado. E isso para o lado direito você está vendo aqui que eu estou explicando, tá bom? Bom, entendi, professor. Então quer dizer que se o 2 se refere ao 8, eu vou consultar o número 2. Mas vou consultar ele como? Você vai comparar da seguinte forma. Se este número aqui de dígito 3, tá certo? Esse número aqui de dígito 3 for maior do que 5, maior igual a 5, o número 8 aqui ele passa a ser o quê? 9. Beleza? Entendi, professor. Professor, e se ele for menor, menor igual não, só menor, tá? É menor do que 5. Se ele for menor do que 5,
não arredonda nada. Devolve o número, por exemplo, 23,78 sem arredondamento. Porque menor do que 5 equivale a 0 para o arred. Maior ou igual a 5, ou seja, do 5 em diante, ele arredonda para uma próxima casa decimal. Beleza? Então, isso aqui justifica o resultado desta função aqui, lá no segundo slide, né, ter dado como resultado 23,78, porque não houve aumento. Por quê, professor? Porque o dígito que está ao lado direito, é o número 2, que é menor do que 5, então não há arredondamento. Então, professor, você está me dizendo o seguinte, e se tivesse o 5, aí o resultado era diferente, o resultado seria 23,79, porque 5 já está aqui no nosso argumento de que os números maiores iguais a 5 serão arredondados para a próxima casa decimal, ou seja, ou então serão arredondados para cima. Beleza? Então observa aí, 23,79 seria o resultado. Mas como o 2 é menor do que 5, fica só 23,78. Professor, entendi, mas ainda estou com dúvida. Não tem problema, filho. A gente vai já para a prática com outros números. Pode ser até com esse mesmo número aqui no Excel que a gente vai trabalhar. Bom, mas para a gente dar continuidade, observe aqui. O que a Microsoft ainda fala sobre a função arred? Ela diz o seguinte, se o número de dígitos, ou o número dígito, né, o argumento, num dígito, que é o número do dígito, for maior do que 0, o número será arredondado para o número especificado de casas decimais, será arredondado. Se o número do dígito for, o número de dígito, né, o númerozinho lá do dígito, for 0, o número será arredondado para o inteiro mais próximo. O inteiro mais próximo, tá certo? Observa aí, o inteiro mais próximo. Aí ele não disse se essa proximidade é para baixo, por exemplo, é só para cima, é só para baixo. Não é, porque esse arredondamento pode ser para cima ou para baixo. Você vai ver comigo na prática. Bom, se o número de dígitos, ou num dígito na verdade, for menor do que 0, o número será arredondado à esquerda da vírgula, né? À esquerda da vírgula decimal, beleza? À esquerda da vírgula decimal, ou seja, da forma como eu mostrei para vocês aqui no eixo X, onde tem os números negativos à esquerda e os números positivos à direita. Bom, beleza? Entendeu essa parte? Então, para matar esse detalhe aqui, eu vou passar esses outros detalhes aqui para vocês, que constam no site da Microsoft, tá certo? E será alvo de novos vídeos futuramente da gente. Observe o que diz aqui, Para sempre arredondar para cima, ou seja, para que sempre seja arredondado para cima, ou longe do zero, que ele diz, use a função arredondar para cima. Olha isso aqui, turma. Isso aqui você não pode perder esses detalhes. Ele está dizendo, se você quiser sempre arredondar para cima, use a função arredondar ponto para ponto cima. Para sempre arredondar para cima. Se você quiser arredondar para baixo, ou sempre quiser arredondar para baixo, ou seja, na direção do zero, você vai utilizar a função arredondar ponto para baixo. Ou, agora um pouquinho mais específico do que isso, né, professor? Cheio de detalhe, né, pessoal? Então, observa aqui, para arredondar um número para um múltiplo específico, agora, aqui o detalhe é para um múltiplo específico. Por exemplo, para o mais próximo de 0,5, nós vamos utilizar a função marred. Aí tem gente que pode ler marred. Tem problema não, tá, turma? É marred. M é de múltiplo, arred é de arredondar. Arredondar para um múltiplo específico. Então vamos resumir o que a gente falou até agora para a gente ir para a prática. A gente falou até agora sobre a função arred. É uma função que serve para arredondar um número ou para mais ou para menos, a depender do dígito que foi passado, que lá tem um número, e esse número, se ele se enquadrar na situação de maior ou igual a 5, será arredondado para cima. Se ele for menor do que 5, será arredondado para baixo. Beleza? Então, lembre-se, a função arred serve para arredondar para mais ou para menos. Se você quiser sempre arredondar para mais, use a função
arredondar ponto para ponto cima. Se for para baixo, arredondar ponto para ponto baixo. Ou então, se quiser arredondar de acordo com múltiplos, tem a função m_arred, ou seja, marred. Beleza? Então não esquece desses detalhes e vamos lá revisar o que a gente falou para que você não possa mais perder nenhum detalhe, tá bom? Olha só, eu vou jogar aqui no Excel. A gente vai trabalhar agora aqui no Excel para que você possa ver na prática o que foi que a gente falou até o presente momento. Olha só, eu já deixei pronto aqui as funções só para me mostrar para vocês. Se vocês observarem, eu estou utilizando aqui o endereço absoluto da célula A, tá bom? Da célula A1, desculpa, da célula A1, endereço absoluto da célula A1, tá bom? Ok, aí aqui nesse primeiro momento eu usei o dígito 0, depois o dígito 1, dígito 2, dígito 3, dígito 4, depois menos 1, menos 2, menos 3. E você vai perceber agora como é que ele vai se comportar. Olha só. Quando eu passo o dígito 0, o que é que você vai notar? Olha só, eu vou mostrar o resultado para vocês e vou explicar o porquê do resultado. Olha na tela, ó. O resultado deu 24. Você notou aqui, ó. Eu vou até colocar de corzinha diferente para você me acompanhar. O resultado deu 24. Por que deu 24? Olha só. O número de dígito que eu passei, ou o número do dígito, é o 0. O 0 significa a vírgula que tem aqui à esquerda aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, do lado, à esquerdinha aqui do 7, você tem a vírgula. Beleza. Como é que é feito este arredondamento? O número, esquecendo a vírgula, o número que está ao lado do 3, ao lado direito do 3, esquecendo a vírgula, é o 7. Correto? Correto. Qual é a pergunta que você deve fazer? 7 é maior ou igual a 5, então o 3 será arredondado para 4, beleza? O 3 será arredondado para 4, beleza? Da forma como deu esse resultado aí, ó, 24. Aí se você chegar e dizer assim para mim, você deve estar na sua casa pensando, eita, professor, que bagaceira é essa, professor, me ajude. Realmente eu considero essa função uma das funções avançadas, tá bom? Mas você vai aprender, pode ter certeza. Ainda que o vídeo fique um pouquinho longo, mas você vai aprender. Olha só. Se eu tivesse chegado aqui, ó, onde tem 23,78, eu vou colocar 23,48. Observa o resultado lá, ó. O resultado é 23. Por quê? Porque ele consultou o dígito 4 e viu, ei, o dígito 4 lá, cara, ele é menor do que 5. Portanto, vai retornar apenas o inteiro mais próximo, ou seja, apenas o 23. Porque o 4, que é o número que está ao lado, tá certo? Do lado direito, tá certo? Ele é menor do que 5. Beleza? Então, observa, se eu chegar aqui e botar 5 aqui, olha o resultado que vai dar, ó, 24, porque parte do 5 maior ou igual a 5 faz o arredondamento. Menor do que 5 não faz arredondamento aí para cima, só faz para baixo. Beleza? Então fica ligado nisso aí, ok? Vou voltar aqui, vou botar o dígito 7, da forma como estava. Agora, professor, e se eu chegar aqui, por exemplo, eu estou colocando o dígito 1, tá certo? Eu botei a 1 aí, que refere-se ao número 23, 7, 8, 25, e estou passando o número do meu dígito aí é o número 1. O número 1 se refere ao dígito 7, você tá vendo? Ó, o dígito não, o número 7 aí no nosso argumento, tá certo? Aí, ó, veja só. Quando eu apertar Enter, o que é que ele vai fazer? Ó? O 7, você está vendo que o 1 refere-se ao 7, tá certo? É o primeiro dígito à direita, após a vírgula. Ele vai consultar o número 8. Ele vai chegar aqui no 8 e vai pegar assim, ei 8, tu é maior ou igual a 5? Ele, com certeza. O que é que vai acontecer com 7? Vai passar a ser o quê? 8. Observa aí o resultado. 23,8. Beleza? Ah, professor, e se eu chegar bem aqui no 2, por exemplo, o dígito 2 agora eu estou pegando o 8. O 8 vai dar uma olhada no número 2. Ele vai perguntar, ei 2, tu é maior ou igual a 5? Eu digo, sou não. Pois então o resultado vai ser 23,78, ou seja, arredondou para baixo. Os 25 que você está vendo aí após o 78, ele sai, tá certo? Porque nós pegamos só até as duas casas decimais. Olha aí, ó.
Beleza? Duas casas decimais. Fica ligado que há uma delimitação. Quando passa o dígito, delimita aí a quantidade de casas decimais. Professor, e se eu colocar 3 aqui, por exemplo? Ó, essa situação do 3 é muito interessante. Olha só. O dígito 3 refere-se ao número 2. Tá certo? E do lado direito do número 2 tem o número 5. Aí sim, garotinho. Olha aí, ó. Observe. O que é que ele vai acontecer? Ele vai dizer, ei, 5, tu é maior ou igual a 5? De com certeza, porque parte do 5. Portanto, o número 2 vai passar a ser o quê? 3. Ou seja, olha o resultado, 23,783. Ok? Observe esse detalhe. Aí se eu chegar aqui, professor... Eu quero agora pegar o quarto dígito, tá certo? Aí o quarto, eu quero passar o número 4 como dígito, tá certo? E esse número 4 refere-se ao número 5 que você está vendo lá. Tem alguém do lado direito de 5? Tem alguém do lado direito de 5? Não tem. Olha o resultado aí, ó. Ele repete quando não tem o número à direita, tá certo? Quando não tem um número à direita, ele repete o resultado. Por isso que saiu o número completinho aí, ó. 23,7825. Beleza? Ah, professor, já que você fez até aí, faz logo com 5 dígitos aí, que eu quero testar. Vou fazer, não tem problema não. O quinto dígito você sabe que nem existe, né? Se você olhar, ó, o quinto dígito à direita nem tem. Ele vai devolver o mesmo número, não vai acontecer nada, ou seja, o resultado será o mesmo. Beleza? Ficou claro isso aqui, pessoal? Se não ficou claro, volta, assiste um pouquinho aí. Eu tenho certeza que você vai compreender, tá bom? Eu procurei bem lento aqui, tá? Para explicar detalhadamente para você. Vamos lá para cá ainda, continuando nesse exemplo. Olha só. Aqui o tratamento é um pouquinho diferente. Observa aqui, ó. Por que é diferente, professor? Porque eu estou me referindo agora ao menos 1. Olha só. Eu estou me referindo ao menos 1. Quem é o menos 1? O dígito menos 1 refere-se a qual número lá? Ao número 3, tá certo? Lembra lá do eixo YX, tá certo? Mais especificamente o eixo X, que representa os números negativos à esquerda e os números positivos à direita, beleza? Então observa aí, ó. Menos 1 refere-se ao 3. O que é que ele vai fazer? Ó? Eu estou me referindo ao 3 agora, tá? Olha o resultado que vai dar e eu te explico em seguida. Por que que deu 20? Professor, deu 20 por quê? Explico agora. Ele vai consultar o próprio 3. Olha o próprio 3 agora, tá certo? Eu não estou olhando nem para a esquerda nem para a direita. Eu estou olhando para o próprio 3, tá certo? Olha só, ele vai dizer 3. Ei, 3. Tu é maior ou igual a 5? Eu digo, sou não. Então, esse 3 passa a ser o quê? 0. Passa a ser 0. Beleza? Mas eu quero te mostrar um outro detalhe. Eu ainda vou continuar aqui e vou te mostrar um detalhe. Eu vou apagar bem aqui, me acompanha, tá, pessoal? Me acompanha, que eu estou fazendo o possível para mostrar todos os exemplos para você, para que você não possa cair em pegadinha lá no dia lá da sua prova. Esse aqui é um tipo de vídeo que você assiste N vezes. N vezes aqui, tá certo? Aproveite esse vídeo também sempre para você relembrar esta função aqui. Na semana da sua prova você assiste ele de novo, tá certo? Você pode até aumentar a velocidade para relembrar todas as vezes esses detalhes, tá bom? Mas imagina aqui, ó, eu vou fazer uma alteração aqui, tá, turma? Eu vou fazer uma alteração. Imagina que eu vou chegar bem aqui e vou botar 25, tá? 25, tá? Não fique ligado nesses detalhes aqui, tá? Que esses exemplos aqui a gente já fez. Vou botar até de outra cor. Eu quero que vocês notem aqui. Este exemplo aqui que é onde a gente está trabalhando. Agora imagina aí, ó. Imagina aqui, ó. Eu vou botar a head, né? Me referir a 1 e o dígito é o menos 1. O menos 1 agora se refere ao número 5, tá certo? Aí a pergunta é: 5, tu é maior ou igual a 5? Ele diz, sou. O que é que vai acontecer? Olha só, o 5 vai passar a ser 0 e o 2 que está à esquerda vai passar a ser 3, resultando em 30. Observa. Professor, fiquei encucado agora. Sabe por quê, professor? Porque quando tinha o 3, lá 23, não era 25, o senhor botou menos 1, deu 0 também, está certo? Deu 0. Porém,
Não houve o arredondamento para mais, houve para menos. Então o que é que você deve se ligar aqui? Quando você se refere ao próprio dígito que está à esquerda da vírgula, e você se refere com um número negativo, se aquele dígito for maior do que 5, maior ou igual a 5, será arredondado para mais, para a próxima unidade, tá certo? Beleza? Já se ele não for aí maior ou igual a 5, o número ele será arredondado para menos. Beleza? Então você já ficou ligado aí, você já pegou esses detalhes. Agora observa aqui, vou voltar para o 23 e você vai ver o resultado lá. Onde é 30 passa a ser o quê? 20. Beleza, dando continuidade agora ao exemplo de número... Já perdi até o número do exemplo aqui, mas vou botar como se fosse o 2 aqui. Tá? Agora eu estou referindo ao menos 2. Olha essa situação como é interessante, pessoal. Olha essa situação. O menos 2, o dígito menos 2, está se referindo ao número 2, lá na minha referência lá, ó. Tá certo? Ok, professor. Aí a pergunta é a mesma. 2, tu é maior ou igual a 5? Ele disse, sou não. O que vai acontecer com ele? Vai dar o quê? 0. Olha aí, ó. 0. Beleza? Ah, professor, então quer dizer que menos 2 ele se referir ao 2. Aí, como esse 2 aí ele é menor do que 5, então vai para 0, vai para 0. E professor, e se eu tivesse, e se tivesse assim, ó, por exemplo, 53, ele vai para onde? Vai para onde? Para 100. Olha aí, ó, ele eleva para a próxima unidade, ou seja, para a esquerda. Eleva uma casa decimal, beleza? Olha aí, ó, vai para 100, ok? Ah, professor, entendi. Então é por isso que quando tinha 2 aqui foi para 0, tá certo? O professor pensava que ia ficar só 3. Não, filho, ele zera todinho, tá certo? É arredondar. Ou arredonda por completo aí ou não arredonda. Beleza? Por isso que, ó, ficou 0, tá certo? Por que ficou 0? Porque eu estou me referindo aqui ao dígito menos 2. Justamente por conta do dígito, tá certo? Professor, e se fosse dígito menos 3, você sabe que o menos 3 não está presente aí, né? Não tem o menos 3, mas olha aí, ó, ele bota 0, tá certo? Ele zera aí o seu resultado, tá bom? Então, voltamos aqui, tá certo? Para que você não possa mais esquecer aí dos detalhes que a gente vem, tá certo? Os detalhes que a gente vem mencionando para você nesse vídeo. Então, não esqueça, a função arred serve para arredondar, tá aí, arredondar um número de acordo com um número específico de dígito, tá certo? Possui dois argumentos são obrigatórios, todos dois, e olha aquela regrinha. O dígito se refere ao número lá que você está passando e você tem que fazer aquela pergunta, tá? Quando é à direita da vírgula, você faz a pergunta para o número ao lado. Esse número ao lado é maior ou igual a 5, eu arredondo. Ele não é, então, se ele for maior ou igual a 5, arredonda para mais. Se ele for menor do que 5, arredonda para menos, tá? À direita, à esquerda, o próprio número, você se refere ao próprio número. Ei, fulano, tu é maior ou igual a 5? Sim, pois arredonda a próxima casa à esquerda. Beleza? Ok? Não esquece disso. São vários detalhes. Essa função é considerada uma função avançada e tu não pode mais esquecer desses detalhes para vencer essas questões, tá? Assiste o vídeo, coloca teu comentário, curte, tá certo? E eu vou te atender de todas as formas. Tu vai aprender esses detalhes da informática, tá bom? Nós vamos vencer juntos, tá bom? Um abraço para você e até os nossos próximos vídeos. Tchau!